Então, nesses três conteúdos que a gente viu até agora, nós abordamos a questão da eletrostática, que é a situação que a gente tem cargas em repouso. Aí o que a gente fez foi analisar o efeito disso, né? Que basicamente o campo elétrico que é gerado por uma determinada configuração. E aí, para chegar nesse campo elétrico, a gente viu alguns caminhos possíveis, como, por exemplo, o cálculo do potencial eletrostático, como, por exemplo, a lei de Gauss, além da própria integração direta que vai levar o campo elétrico gerado por uma certa distribuição. Também vimos uma possibilidade de calcular o... Bom dia, Robson. A gente também viu uma possibilidade de calcular Bom dia. o potencial e, consequentemente, o campo, uma situação em que você não tem como controlar a densidade de cargas, né? Que foi, nesse caso, a equação da Laplace, pela equação da Laplace. Então, só que lá a gente usava as condições de contorno e descobria qual seria a forma do campo, a expressão que determinaria o campo numa determinada situação. Obviamente, a partir do campo, a gente saberia, do potencial, a gente saberia o campo elétrico associado. Só que agora, nesse capítulo, na verdade, daqui por diante, a gente vai analisar a situação em que nós temos movimento de cargas. Então, esse capítulo aí que a gente vai abordar é chamado de corrente elétrica, e ele, eu acho que é o sétimo capítulo do livro, o texto que a gente está utilizando, que é o AIDS. Então, como eu falei, nosso objetivo é estudar movimento de cargas. Pelo menos esse capítulo só vamos analisar o movimento. E nos outros que vêm pela frente, os dois próximos, a gente vai analisar o efeito disso, tanto no vácuo quanto no meio material. Tá ok? Que seria o caso do campo magnético. Muito bem, então, como a gente falou, vou analisar o movimento de cargas. E para que aconteça o movimento, a gente precisa de duas coisas: de um meio material e de portadores. Tá bom? Aqueles camaradas que vão transportar as cargas. Bom, obviamente, esse meio que a gente precisa é o meio condutor, que é o único meio que você pode ter um movimento de cargas livres, já o de elétrico isso não pode acontecer, então o meio tem que ser um condutor. E aí, por condutor, a nossa definição vai um pouco além daquela que a gente tinha colocado, a definição convencional de um condutor, que seria um metal, por exemplo. Por condutor, a gente vai entender um semicondutor, a gente vai entender que o material dielétrico imperfeito também pode ser um condutor, que um gás ionizado é um condutor, que um eletrólito é um condutor, enfim. Tudo que você tiver, qualquer meio que permitir o movimento de cargas, o transporte de cargas, vai ser chamado de condutor para a gente, tá bom? Então, a nossa visão de condutor vai além daquela definição perfeita que a gente já tinha, que essencialmente é um metal, né? Bom, e os portadores? Os portadores, eles podem ser elétrons ou íons positivos e negativos. Então, o transporte de cargas, ele não está só a cargo do elétron, não, ou dos elétrons. Os íons positivos e negativos, dependendo do material, também eles podem fazer esse papel de portadores, tá bom? Muito bem. Então, assim, obviamente, o conceito de corrente não está só associado ao movimento de cargas. Para a gente ter corrente, é preciso que você tenha um transporte líquido de cargas, um movimento ordenado em uma certa direção. Porque, por exemplo, no metal, os elétrons ali, a uma certa temperatura, eles estão se movimentando aleatoriamente, com velocidade bem alta, por sinal. Mas nesse caso você não teria corrente. Precisaria que você estabelecesse uma diferença de potencial, um campo elétrico, né, para que você tivesse um movimento ordenado, para que esse campo elétrico fizesse com que os elétrons se movimentassem, pelo menos o metal, no caso, né. E só que, então, como eu falei, a corrente não é só movimento, você precisa ter um transporte líquido de cargas. E esse processo de transporte, em que os portadores estão se movimentando através do meio material, é chamado de condução. Daqui a pouco a gente vai ver que existe outra possibilidade de transporte de cargas, perfeito? Muito bem. Matematicamente, a gente define corrente dessa forma. A corrente ela é a taxa de variação da área, né? Da carga, desculpa, com relação ao tempo. Então, de que, na verdade, é a carga líquida que você transporta através de uma superfície de um condutor. É um certo intervalo de tempo infinitesimal dt. Tá ok? Então, isso mede para a gente a corrente. A gente sabe que carga tem unidade de Coulomb no sistema internacional, o tempo tem unidade de segundos. Então, a unidade que vai definir a corrente é o chamado ampere, que é um Coulomb por segundo. Tá ok? Então, essa é a unidade que a gente vai utilizar
para representar essa quantidade chamada de corrente. Tudo certinho, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Tranquilo, para mim tá tranquilo, né? Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Bom, então vou falar um pouquinho agora como é que a corrente, realmente é transportada, ela acontece, né, nos metais e em materiais, em um eletrólito, né, que é uma substância aquosa carregada. Então, veja, no metal, o que acontece é que você tem átomos que estão presos à estrutura do material, do metal, tá bom? E você tem, obviamente, nos átomos, você tem os elétrons ali no entorno, que estão orbitando, tem os que estão mais próximos, eles estão presos ao átomo, estão ligados ao átomo, mas tem aqueles mais externos, que são os elétrons de valência, que eles podem se movimentar pelo material metálico, ok? São esses elétrons que estão ali, os elétrons de valência, que são os elétrons responsáveis pela corrente, pela formação da corrente em um metal. Então, você aplica a diferença de potencial entre dois pontos, e aí você vai gerar um campo elétrico, e, consequentemente, você vai ter elétrons se movimentando aqui. Então, acho que a gente colocou um desenho bonitinho aqui, a representação do movimento, mas o que acontece é que o movimento não é linear, não é tão perfeitinho assim não, tá? Que os elétrons, eles podem colidir com a estrutura e tem um efeito da temperatura também. Então, o movimento vai ser bem aleatório, digamos assim, mas só que o efeito final é que você tem cargas sendo transportadas em uma certa direção. Então, para efeito de estudo, e também pensando no efeito líquido da aplicação do campo elétrico, a gente considera que você tem portadores se movimentando em uma certa direção, tá bom? Muito embora, na real, eles fiquem fazendo um movimento bem aleatório, se chocando com a estrutura, tem um efeito da temperatura, como eu falei, mas o efeito líquido é como se os portadores tivessem, se alguns portadores estivessem se movimentando em uma certa direção. Tá ok, gente? Então, para efeito de estudo, a gente vai fazer isso, vai desconsiderar as colisões e desconsiderar também, por exemplo, o efeito de temperatura e analisar como se os elétrons mantivessem o movimento numa certa direção. Tá tranquilo? Bom, então é assim que acontece no metal, né? Então, os portadores são os elétrons. Já no eletrólito, você tem íons positivos e negativos, né? Átomos que perderam ou ganharam elétrons. E, nesse caso, são essas quantidades, são esses objetos, né, que vão transportar a corrente. Então, imagina que você tem aqui uma certa superfície, uma certa área aqui, e aí, quando você aplica um campo elétrico, por exemplo, positivo desse lado e negativo do lado direito, do seu lado direito, você vai ver que os íons positivos vão se movimentar para a direita e os negativos para a esquerda. E aí, há uma possibilidade de você ter a corrente sendo formada por íons positivos ou negativos. Por quê? Porque, a rigor, esses dois íons, eles podem se movimentar com velocidades diferentes, mediante a aplicação de uma diferença de potencial. E aí você pode ter mais íons negativos passando para a esquerda do que íons positivos para a direita, numa certa área. Significa que você vai ter cargas negativas sendo transportadas para a sua esquerda. Por outro lado, você poderia ter os íons positivos com mais velocidade. Então, eles poderiam estar... você poderia ter mais íons positivos passando para a direita do que íons negativos para a esquerda, e você teria um transporte de cargas positivas para a direita. Ok? Então, aí você tem duas possibilidades. Ou os íons serão... ou os negativos, ou os positivos podem ser os responsáveis pelo transporte aí, pela corrente que está sendo gerada no eletrólito. Ok? Bom, a gente está considerando de novo o movimento retilíneo, está desconsiderando todos os outros efeitos para via de estudo também nesse tipo de material. Muito bem. O que vocês podem perceber, que eu coloquei aqui a figurinha, a setinha da corrente para a direita. Isso é por conta da convenção da corrente. A corrente, ela vai sempre apontar no sentido positivo, no sentido dos portadores positivos, ou, contrariamente, ao movimento dos portadores negativos. Então, aqui, independente de você ter a corrente gerada pelos portadores positivos ou negativos, a corrente vai ser sempre para a direita, porque os positivos estarão para a direita e os negativos para a esquerda. Se você for pensar que a corrente é transmitida pelos portadores positivos, ok, que a carga está sendo transportada pelos portadores positivos, ok, já está tudo certo, a corrente está indicando o movimento da carga positiva. Por outro lado, se você pensar que os íons negativos têm velocidade maior
que é o caso da figura, né? As setinhas de velocidades aqui são maiores, solzinhos. Então, você teria o transporte negativo para a esquerda, mas como a corrente é contrária a isso, então ela vai ser sempre para a direita. Tá ok, gente? Então, assim, independente de quem for transportar aí, nesse caso específico, a corrente vai ser sempre para a direita. Tá tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Aqui eu coloquei uma representaçãozinha para mostrar essa questão do sentido das correntes, da corrente, né? Na verdade, você tem, como eu falei, um material metálico, você tem os elétrons se movimentando aleatoriamente por conta da temperatura, aí você coloca uma bateriazinha aí, por exemplo, aí você tem esse movimento para a direita. Como eu falei, você tem as colisões e tudo mais, mas isso aí é como se fosse o efeito lítico, o efeito prático que a gente percebe da diferença de potencial. E aí, como você tem os elétrons se movimentando para a direita, que são as cargas negativas, né? Então você tem a corrente no sentido contrário a esse movimento aí, ok? Então é assim que vai acontecer sempre, sempre você vai adotar esse sentido. Isso é uma questão histórica, eu não sei qual foi a razão disso, mas se adota a corrente dessa forma aí. Bom, como eu falei, existe o processo de condução, que é quando você entende que você tem portadores passando através de um certo meio. Então, esse transporte, dependendo de quem sejam os portadores, é chamado de condução. Mas existe outro processo chamado de convecção, corrente de convecção. É quando você tem líquidos, o transporte de massa por conta dos líquidos e gases. Tipo, você tem a expansão gasosa, por exemplo, de um gás, por exemplo, carregado de elétrons. Então, quando você, por exemplo, tem um recipiente e você tem um gás concentrado no lado do recipiente. Quando você tira aquela plaquinha que separa o recipiente ali, quando você abre o recipiente, então você tem expansão, consequentemente você tem um transporte, nesse caso, de elétrons. Mas esse é um processo que se dá pelo transporte de massas, e não pela uma situação em que você tem um meio e as cargas passando por esse meio, entendeu? Então, nesse caso aí, essa corrente é chamada de corrente de convecção. Isso pode acontecer em líquidos e em gases, pelo transporte em massa. Tá tudo certo? Vocês Tá, conseguiram entender isso também? tudo em Pronto. ordem. Então, são essas duas possibilidades que vão gerar corrente elétrica. Afinal, a corrente vai ser sempre uma quantidade de cargas que passa através de uma certa seção de um meio. Muito bem, então a gente já falou sobre como as correntes se formam, o que é corrente elétrica. Agora a gente vai falar sobre a questão da densidade de corrente, que é um conceito que aparece também nesse tipo de estudo aí. E também, consequentemente, a equação de continuidade, que é uma equação importante, que está associada à conservação da carga, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, assim, vamos pensar o seguinte, que a gente está desconsiderando os efeitos de temperatura, e que todos os efeitos, então, que causam movimento aleatório, e estamos considerando que os portadores estão se movimentando conforme a figura, com certa velocidade, cada um deles com a mesma velocidade aqui, ok? E a gente está considerando uma área infinitesimal dA, que é essa área azulzinha aqui. Obviamente, durante um certo intervalo, a gente vai ter portadores atravessando essa área. Desculpa. E, consequentemente, a gente vai ter uma corrente. Então, como eu falei, durante um certo intervalo, você vai ter um volume, Você vai ter um certo volume que atravessa, a partir desse volume você sabe a carga, e a partir da carga você sabe, e do tempo você sabe qual é a corrente que vai atravessar. Muito bem. Então, assim, durante o intervalo delta-t, a distância percorrida, essa distância aqui, que essa face aqui vai percorrer, justamente o que vai garantir o volume que vai passar, pela área, durante o intervalo delta-t, vai ser n escalar v delta-t. Vocês concordam com isso? N é um vetor que aponta perpendicularmente a essa superfície, a elemento de área. É o vetor que aponta horizontalmente, nesse caso, a gente. E o que eu estou dizendo é que esse deslocamento aqui, ó, dessa face, que é o que vai fazer com que, digamos assim, empurrando essa quantidade de elétrons, de portadores que vão passar por essa área, vai ser justamente n escalar v delta t. Vocês concordam que realmente essa distância aqui é a distância percorrida horizontalmente no intervalo de tempo delta t? A gente está supondo que as velocidades são constantes também, tá bom? Concordam com isso ou não? Deixa eu fazer então aqui. Opa,
que é isso aqui? Tá aqui nossa aula 16 hoje, né? Ok, vamos lá então, tentar justificar aquela expressão. Então, a nossa situação é que você tem aqui está a nossa aquela área pontilhada da figura. E aqui está a face, né? O elemento de área de A. Deixa eu pegar aqui, fica melhor. A gente está interessado na quantidade de portadores que vão atravessar essa superfície, tá bom? Então, a gente está interessado nessa quantidade aí. Muito bem, então você tem os portadores aqui, eu vou pegar só um deles. Então pensa que isso aqui vai ser a distância horizontal percorrida durante o intervalo ΔT, tá bom? Então, os portadores estão se movimentando nessa direção aqui. Então, aqui é o vetor velocidade. E aqui você tem, nessa direção, você tem um vetor normal. Tá bom? Vamos assumir que o ângulo entre eles, que é o ângulo entre V e horizontal, vai ser θ. Tá bom, gente? Muito bem. Então, durante um certo intervalo ΔT, o portador ele vai percorrer uma distância que é justamente V ΔT. Vocês concordam? Essa é a distância percorrida por esse material, por esse objeto aqui, por esse portador. Então, isso aqui vai ser V Eu estava achando que esse delta era um delta crônico. Não, é só um intervalo. Fiquei calado. Eita, resenha. Esse aqui delta crônico do Dirac, né? Não, mas o delta de crônico ele vem em dois índices associados e o delta de Dirac ele vem sempre entre parênteses. Um X ou um R, um X menos X0, enfim. Muito bem, então isso aqui é para dizer que é um intervalo, um certo intervalo. Delta tem um intervalo de tempo, que, enfim, gasto para a partícula percorrer um certo intervalo, uma certa distância. Então a distância percorrida é essa aqui, tá ok? Distância na diagonal. Bom, mas vamos pensar exatamente nesse pedacinho aqui. Se isso aí é V delta T, se isso aqui é θ, quanto é que vale esse pedacinho aqui? O pedacinho aqui vale V delta T cosseno de θ, correto? Não é isso, gente? Sim, sim. Então, deixa eu melhorar isso aí para não ficar bagunçado uma coisa em cima da outra aqui. Pronto, deixa eu melhorar isso. Vocês já entenderam que ali é a distância percorrida no intervalo ΔT. Então, aqui embaixo vai ser V ΔT cosseno de θ. E isso a gente pode escrever assim, ó, V escalar N ΔT. Vocês concordam? Porque, né, V e N esse é um ângulo de θ entre eles. Então, se você fizer o produto escalar aqui, vai ser módulo de V, que é Vzinho, módulo de N, que é 1, que é o vetor normal, né, unitário, vezes cosseno θ. Então, você volta a expressão que está aqui. Então, por isso que a gente escreveu essa distância lateral e essa distância horizontal de V escala N ΔT. Então, o que a gente vai ter, na verdade, lá na figura, é um certo volume atravessando. E o volume é justamente esse, ó. O volume que atravessa a área dA no intervalo de tempo ΔT vai ser esse deslocamento horizontal aqui, é isso, ok? Vezes a área, não é isso? A área da seção transversal, que é a nossa área dA. Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Durante um certo intervalo de tempo, essa quantidade, esse volume que está aqui dentro desse cubinho é o que vai passar nessa área aqui, ó. Essa área que a gente está considerando aqui.
que é a área dA. Correto? Então, os elétrons que estão aqui dentro, eles atravessarão uma certa área dA, um certo intervalo de tempo ΔT. Então, esse volume que aparece aqui, você pode escrever como sendo distância, essa distância aqui, que é V escalar N ΔT, vezes dA, que é a área. Ok, gente? Chama aqui volume de dV, melhor, né? Para ficar coerente. Tá tudo certo? Vocês concordam com isso? Tudo bem. Tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Ok, muito bem. Então, esse aqui vai ser o dV. Volume infinitesimal que atravessa a área infinitesimal nesse intervalo ΔT. Muito bem. Então, se a gente souber a densidade, se a gente souber a densidade de cargas ali dentro, né, dessa corrente aí, dessa quantidade de materiais, se a gente souber a densidade de cargas que está atravessando essa área, a gente vai saber calcular a corrente. Então, vamos supor que você tenha N elétrons, N portadores por unidade de volume. Então, imagine que essa seja a densidade. Então, como seria, nesse caso, a corrente? A corrente seria a quantidade de carga, né, que atravessa no tempo. Deixa eu colocar de outro jeito aqui. Acho que vou colocar ΔT. Seguir o padrão aqui dos slides. Deixa eu seguir aqui. Eu acho que aqui já está escrito já. Muito bem, pronto. Eu usei delta aqui mesmo. Aqui é a quantidade que atravessa. Então, como seria esse delta aqui? Seria a densidade. Nesse caso vai ser Q vezes N, porque N é a quantidade de portadores por unidade de volume. Se você multiplicar isso pela carga, você tem a densidade de cargas, ok? N é a densidade de partículas, de portadores. Se você multiplicar o N por cada carguinha, você vai ter a densidade de cargas ali, naquele fluxo de partículas, tá ok? Então, se você multiplica isso, esse QN, pelo volume que atravessou, e divide isso pelo tempo, você tem justamente esse resultado aqui, porque aí você vai cancelar ΔT com ΔT, você vai ter DI como sendo NQV escalar Nzinho dA. Tá tudo certo? Então, N grande é o número de portadores por unidade de volume, é a densidade de portadores, e Qzinho é a carga de cada portador. Então, multiplicando Qzinho vezes N, que é essa quantidade azul que está aqui, você tem a densidade de cargas. Ao multiplicar a densidade de cargas pelo volume que atravessou aquela região, no intervalo ΔT, você tem a carga que atravessou o volume, a superfície, a área, num certo intervalo ΔT. Se você dividir isso por ΔT, você tem a corrente, ok? O DI, né? Corrente infinitesimal. DI porque você tem uma área dA. Tá tudo certo? Então, sobrou isso aqui pra gente. Certo. Muito bem. A gente, se tivesse mais de um tipo de portador, a diferença é que aqui apareceria somatório. Ao invés de aparecer simplesmente NQV escalar NDA, apareceria aqui um somatório no lugar de NQV, só que seria NI, QI, VI. NI seria a densidade de um certo tipo de portador, QI seria a carga desse tipo de portador e VI seriam as velocidades desses portadores, tá ok? Então seria uma expressão mais geral do que a expressão 1. Se você fizer o mesmo procedimento, considerando mais do tipo de portador, você vai chegar na expressão 2. Muito bem, o fato que a gente pode chamar essa quantidade aqui de J. De J. E escrever DI como sendo J escalar NDA. Esse J, que aparece aqui, é densidade de corrente. Ele tem dimensão de corrente por área, tá vendo? Se você pegar, multiplicar a corrente por área vezes área, vai dar corrente. Então, já dá para perceber que esse J aqui é uma densidade de corrente, é corrente por área. Mas como assim? Vamos tentar entender de novo. Deixa eu voltar para lá. Muito bem. Então, vejam. Deixa eu apagar isso aqui que eu tinha feito. Que a gente já explicou lá, então não precisa ficar aqui. Muito bem, então, vamos pensar o seguinte.
fazer a mesma figurinha agora, só colocando o J. Sim, não sei se vocês perceberam, mas esse J é um vetor que aponta na direção dos portadores, né? Ó, o J, ele tem a ver com a velocidade. Então, na situação que a gente tem, que é só um tipo de carga, isso aqui vai ser o nosso J, NQV, tá ok? E já que J é um vetor, J vai ser um vetor e um vetor que aponta na direção de V, porque essa quantidade dele é positiva e que também é positiva. Então, a direção de J é a direção do fluxo, digamos assim, de partículas. Então, na situação que a gente tem, J estaria assim, ó, apontando na direção de V, tá ok? Oblíquo a essa área de A que aparece aqui. Então, como é que a gente pode entender quem é esse J? Vamos tentar justificar isso agora. Então, a gente tem assim, ó, J, tem a área aqui, a área dA, aqui é a nossa área dA. Consequentemente, a gente tem o vetor normal aqui. E tem um J, como eu falei, nessa direção. Vou colocar aqui, para ficar juntinho. Esse aqui é o nosso vetor J, na direção de V, formando um ângulo θ com esse vetor M. Beleza? Muito bem. O que a gente viu lá foi que a corrente DI vai ser J escalar NdA. Foi isso que a gente encontrou lá naquele resultado lá. Bom, então, eu posso tomar o produto escalar aqui e escrever isso como sendo J cosseno de θ dA. Mas quem é cosseno de θ dA? Se você olhar direitinho aqui, ó, cosseno de θ dA vai ser essa areazinha aqui, ó, perpendicular ao fluxo. Vocês concordam? Se isso aqui é dA, essa areazinha vermelha vai ser dA cosseno de θ. Ok? Digamos assim, seria a área perpendicular ao fluxo de partículas. Tudo bem? Todos concordam? Então, a gente pode escrever o DI como sendo J vezes dA perpendicular. Consequentemente, manipulando isso aí, a gente chega à conclusão que J é DI dA perpendicular. Então, é corrente por unidade de área, mas essa corrente é a corrente que passa pela seção transversal ao fluxo. Tá ok, gente? Tá tudo certo? Então, esse J mede, assim, mais ou menos se os portadores estão mais juntinhos ou estão mais afastados a um certo ponto. Então, mede a densidade realmente de cargas que atravessam uma certa área na unidade de tempo. É isso que o J vai medir. Só que essa área é uma área transversal ao fluxo de partículas. Tá claro isso, gente? Tá sim. N disse que também tá entendendo, ela tá sem microfone. Né? Muito bem, muito bem. Bom, vocês têm alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Lisandra está calada hoje. Felipe, alguma dúvida, Felipe? Pode continuar, professor. Mais para frente a gente conversa. Mas vocês estão conseguindo entender Não, todo raciocínio conceitualmente? Está tudo certo. Né? Muito bem. Então, a gente já conseguiu definir a chamada densidade corrente, que era um dos objetivos dessa sessão. E agora, na sequência, a gente vai usar isso, essa definição, para falar da equação de continuidade. Pronto, aqui vai ser a expressão geral da corrente, né? Como eu falei, né? Esse caso aqui, se você considera vários portadores, então você tem essa expressão 2. Então, para que a expressão 2 seja escrita como sendo J escalar NdA, o J vai ser essa soma e somatória que aparece aí na expressão 2. Bom, chamada densidade de corrente. Muito bem. Agora a gente vai tentar falar em uma expressão mais... Sim, falta ainda escrever a corrente de fato, porque a gente tem DI, né? Seria interessante escrever a corrente
E de fato, então pense que você tem aí vários portadores atravessando uma certa superfície, agora irregular, porque a gente pegou uma superfíciezinha DA, que é uma superfíciezinha plana, agora imagine que você tem uma superfície que é formada por vários elementos de áreas DA, então, obviamente que a gente vai ter que fazer é integrar, né? Integrar isso aqui. Então, para você ter a corrente, de fato, você vai ter que integrar, porque uma superfície qualquer, ela pode ser entendida como a soma de várias superfícies planas, né, infinitesimais dA, tá ok? Então, basicamente, é você fazer a integração dessa quantidade, dessa equação aqui, 3, para você ter a corrente que atravessa uma certa superfície. Então, você vai ter o I, que é a corrente, nesse caso aqui, na direção do fluxo, J também. Na superfície, como eu falei, você pode entender a superfície como sendo a superposição de várias áreas infinitesimais dA, né, a soma de várias áreas. E aí, essa soma, na verdade, para a gente é integral. Então, a integral de J escalar em dA vai ser a corrente que passa pela superfície S. Tá ok, gente? Então, simplesmente isso. A gente tem a DI, que ela é J escalar em dA. Isso seria a corrente atravessando uma superfície, uma área dA, uma superfície infinitesimal. Então, como a gente falou, pensando que uma superfície S é a soma de várias áreas dA, então você vai somar cada contribuição que passa por cada área, que significa integrar. Muito bem. Então, essa relação, acredito que vocês já viram isso também lá em Física 3, né? Essa discussão sobre densidade de correntes. Não sei se viram com esse conceito integral, mas enfim. Mas é assim que a gente calcula a corrente a partir do conhecimento da chamada densidade de corrente. Muito bem. Agora que a gente já conhece a corrente, o que é densidade de corrente, vamos partir para a equação de continuidade. Vamos pensar agora na seguinte situação. Que você tem um volume fechado, tá bom? Um volume V fechado. Esse volume delimitado pela superfície S, e você tem portadores que estão entrando em um volume, nesse volume aí, através da superfície S. Tá bom? Essa é a situação que a gente tem. Bom, o J vai mais uma vez, né, ser horizontal pela figura que a gente colocou, ele aponta sempre na direção do fluxo. E, assim, em cada ponto da superfície, você tem uma área de A. Obviamente, você tem um vetor normal apontando para fora desse elemento de área. Vamos em frente. Neste caso agora, segundo a equação que define o DI, a corrente que vai penetrar em V vai ser dada por essa expressão aí. Vai ser integral fechada agora. Diferente dessa integral aqui, ó. Essa integral que apareceu aqui, que é a integral aberta, porque a gente está numa superfície aberta. Se você fala de um volume fechado, a única coisa que você vai fazer é colocar uma bolinha aqui, para dizer que é a integral de superfície fechada, que a sua superfície é o volume, né? Envolve volume, então é uma superfície fechada. Muito bem. Só que aqui apareceu um negócio a mais, não sei se vocês perceberam, apareceu um sinal negativo aqui nessa equação. Bom, e aí, antes de justificar esse resultado, eu vou escrever essa equação, eu vou usar o teorema da divergência. O teorema da divergência permite a gente escrever essa integral aqui, que é a integral de área, como sendo a integral de superfície, só que a integral do divergente de J. Tá bom? Então, daqui para cá, o que a gente usou foi o teorema da divergência. E esse sinal foi um sinal que apareceu aí, eu queria entender, assim, eu queria que vocês me dissessem por que a gente tem que colocar esse sinal. Alguém sabe explicar por que o sinal tem que ser negativo? No caso da superfície aberta, não. Na situação anterior, não, é um sinal positivo. Até porque a gente fez só aquela integral de J escalar em dA. Beleza, não mudou nada, foi só fazer a integração. Agora, quando a gente falou em cargas entrando no volume, aí nós colocamos um sinal negativo. Na expressão que define a corrente, a partir do J. E o porquê disso, né? Por que disso? Por que você tem que colocar o sinal negativo? Bom, não sei se vocês vão lembrar, mas o divergente, então, na verdade, esse sinal só é compreendido quando a gente fizer essa mudança aqui para cá, né? Escrever essa integral de área em termos da integral de volume. Então, assim, se vocês lembrarem, o divergente de J, ele tem a ver, ele, na verdade, é o fluxo líquido de saída por unidade de volume. Então, se você tiver mais partículas saindo do que entrando, nesse caso aí você teria um divergente de J positivo.
Se tiver mais entrando do que saindo, o divergente vai ser negativo, porque é o fluxo líquido de saída, é o que sai menos o que entra. Então, se o que sai menos o que entra é positivo, o divergente é positivo. Se o que sai é menor do que o que entra, o divergente é negativo. Tá bom? Por isso que a gente colocou o sinal negativo, para garantir o sinal positivo da corrente. Tá bom? Então, embora você tenha um negativo aqui, mas essa integral como um todo vai dar um resultado negativo, porque o próprio divergente é negativo nessa situação, que você tem só cargas entrando num certo volume. Tá tudo certo? Entenderam? Tudo bem. Muito bem. Então, esse conceito aqui vem lá daquela história de divergente, quando a gente estuda divergente, que entende que divergente é o fluxo líquido de saída por unidade de volume. Porque isso aqui, na verdade, essa integral aqui é o fluxo de J, essa integral aqui, ó, fluxo de J. Mede, na verdade, as linhas de corrente que estão entrando ou saindo. Na verdade, é a corrente líquida, né, de saída. Muito bem. Perguntas? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu essa questão do divergente, enfim. Se alguém não entendeu, eu tenho minhas notas de aula de física e matemática. Eu acho que eu coloquei à disposição de vocês na página e nas notas eu explico bem direitinho essa questão do divergente. A gente tem como ficar convencido disso, que divergente é o fluxo líquido de saída, né? Por unidade de volume. Tá tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo, para mim tá tranquilo já. Ok, então por um lado a gente tem isso, que a equação, a corrente é dada por essa expressão aí. Vamos ver o que a gente vai encontrar na sequência. Por outro lado, esse I vai ser dq dt. Mas quem é esse Q? Esse daqui vai ser a carga transportada por unidade de tempo, por intervalo dt para dentro do volume. Como é que a gente pode escrever isso? Essa carga vai ser a integral de ρ dv, certo? Já que é a carga dentro do volume. Então, se você quer saber quem é dq dt, você tem que derivar essa integral aqui. Todos concordam? Então, porque assim, à medida que as cargas vão atravessando, elas vão ficando dentro do volume. Então, a gente, para saber essa corrente, você pode também escrever como sendo dq dt, onde Q é a carga contida no interior do volume V. Então, a carga dentro do volume vai ser integral de ρ dv. Então, você vai ter que derivar essa conta daqui. E aí, derivando isso, equivale a colocar a derivada parcial para dentro do integrando. Que a integral, a derivada que está aqui fora, ela passa para dentro como se derivada parcial. Então, no final das contas, a gente vai ter a corrente como sendo integral no volume de ρ, parcial ρ, parcial t. Todos concordam com isso ou não? Tranquilo, já. Então, Bom, concordo. deixa eu explicar mais ou menos essa questão da derivada parcial. Não sei se vocês entendem essa passagem da derivada total. Quando ela entra na integral, ela vira derivada parcial. Vocês conseguem entender isso? Explica aí, professor, por favor. Vamos lá. Vamos tentar pensar na situação física mesmo, né? Então, pensa assim, num certo instante, você tem uma certa carga dentro do volume. Você tem que integral de ρ, que depende das coordenadas, vou botar assim, t dv, certo? Então, integral no volume. E após um certo tempo ΔT, intervalo de tempo ΔT, você vai ter outra quantidade de cargas lá dentro do volume. Então, você vai ter um Q de T mais ΔT. Então, isso aqui vai ser integral no volume de ρ de R T mais ΔT, certo? Que é o instante em que você está analisando a quantidade de cargas lá dentro. Estudo dV. Se você quer saber a taxa de variação da carga com respeito ao tempo, que é o dq dt, que é a corrente, né? Então, vamos lá. dq dt. O que você faz? Isso aqui vai ser o limite, definição de derivada, né? Que ΔT vai para zero, tá bom? De quem?
de Q de T mais ΔT menos Q de T, tudo isso dividido por ΔT, tá bom? Então, isso é aquilo que a gente aprendeu lá em cálculo. Voltei aqui. Muito bem. Então, isso tudo dividido por ΔT. Mas pelo que a gente viu ali em cima, eu posso escrever Q de T mais ΔT e o Qzinho de T em termos de integrais. Então, eu vou colocar aqui limite de ΔT tendendo a zero de 1 sobre ΔT para ficar mais fácil. Integral de ρ de R T mais ΔT dV menos a integral de ρ de R T dV. Integral no volume, obviamente. Deixa eu botar aqui o volume. É mesmo integral, mesmo volume. Muito bem, então aqui a gente fecha e fecha também as chaves. Ok, você sabe que a soma da integral é a mesma coisa da integral da soma, né? Então a gente pode juntar essas duas integrais aqui numa só. Tá bom? Então eu vou transformar as duas em integral só, integral única. Então vai ficar limite de ΔT tendendo a zero de 1 sobre ΔT. Aqui vai ficar integral no volume de quem? De uma certa diferença aqui. De ρ de R, T mais ΔT, menos ρ de R, T. Deixa eu ver se essa vírgula ficou RT. Fechou aqui. DV e fechamos também as chaves. Perfeito? Bom, essa constante, ela pode ser colocada, eu posso aqui, na verdade, trocar a ordem das operações. Aqui eu estou fazendo integração, depois chamando um limite. Integração em V, limite em T. Como o limite é no tempo e a integração é no volume, então são operações independentes. Então eu posso inverter essa ordem de operação. Ao invés de integrar e depois tomar o limite, eu vou tomar o limite para depois integrar. Grosseiramente falando, é como se eu estivesse colocando o limite para dentro da integral, tá bom? Mas é só inversão nas operações, é só isso. Então, aqui vai ficar integral do limite. Esse limite está dando trabalho para escrever. Bom, do limite em que ΔT tende a zero, de quem? De ρ de R T mais ΔT menos ρ de R T, tudo isso dividido por ΔT. Vou ter colocado chaves, que era melhor, mais bonitinho. Mais fácil de escrever. Tá claro para vocês até agora? Tá dando para entender. Beleza. Tranquilo. Faltou colocar ainda o delta V no denominador. Ok, então é isso que a gente tem aqui, ó. Muito bem. Ficamos agora com
essa expressão. E agora? Vocês concordam que isso aqui é uma derivada? O conceito de derivada? Sim. Só que é uma derivada com relação a t. Mas a função depende das coordenadas e do tempo. Então, isso aqui é uma derivada parcial. Isso aqui é o conceito de derivada parcial da função com respeito a t. Então, no final das contas, o nosso dq dt ficou simplesmente integral de parcial ρ, parcial t, dt. Nosso dq dt, que era derivada, né? Que era derivada, na verdade, total, derivada ordinária. Vou passar um pouquinho ainda. Esse termo para o lado direito, senão não vai dar para me escrever. Derivada integral, né? De ρ dt, que é derivada da carga. Virou integral do parcial ρ, parcial t. Então, vejam que a derivada ela entra na integral como derivada parcial, tá bom? Então, aqui a gente falou exatamente da situação que a gente tem, né? Uma carga inicial, um instante tem uma certa carga existia dentro do volume, depois de um certo intervalo ΔT, você tem uma outra carga agora, que é dado por isso. Se você quiser saber a taxa de variação da carga com o tempo, né, que é justamente a corrente, você usa o conceito de derivada, que é o limite dessa quantidade. E aí, depois de fazer esse desenvolvimento, a gente conseguiu entender que isso aqui é uma derivada parcial, né? Então, essa quantidade está aqui dentro, é uma derivada parcial, e aí reescrevemos dq dt como sendo, que era assim, né? Escrevemos assim. Tranquilo? Convencidos? Totalmente. Foi Beleza. muito show. Então, vamos lá. Então, vamos em frente. Para a gente chegar na equação de continuidade, está bem pertinho agora. Então, reescrevemos. Agora vamos usar as duas equações. A equação que a gente escreveu em termos do J, que é essa aqui, ó. Equação 6, que tem um sinal negativo. Então, isso é corrente. Por outro lado, corrente também pode ser expressa assim, ó, pela equação certa. Quando você iguala as duas, você vai ter uma positiva igual a uma negativa, aí passa para o outro lado, junta tudo, dá isso aqui, ó. Da integral da soma, né? Que você tinha integral de um lado de divergente, com sinal negativo, e outra integral era isso aqui. Quando você passa um tempo para o outro lado, você vai ter o mesmo sinal, e aí você junta as duas integrais numa só, consequentemente você tem a integral dessa quantidade igual a zero. Para que essa integral seja nula, o integrando deve ser zero. Significa, então, que divergente de J mais parcial ρ, parcial t igual a zero. Então, essa é a chamada equação de continuidade. Equação importantíssima, que nesse caso a gente está representando conservação. Por quê? Porque se a corrente, se a carga dentro daquele volume está aumentando, é porque está vindo carga de algum canto. A carga não está sendo criada ali. Tá bom? Então, isso representa conservação. Então, se está aumentando aqui, é porque está vindo de outro canto para aumentar a quantidade que está aqui dentro. Estão chegando portadores de outra região para fazer com que a quantidade de cargas ali dentro daquele volume aumente com o passar do tempo. Então, isso é representado pela equação 8, né? Isso é expresso, essa ideia todinha, ela está dentro da equação 8, e por conta disso, essa equação ela representa conservação para a gente, conservação da carga. Tá bom? Então, aqui, você vê que, nesse caso, a soma tem que dar zero, porque se tiver cargas entrando, divergente negativo, mas cargas entrando significa parcial ρ, parcial t positivo, porque a densidade está aumentando com o tempo. Então, ao somar duas quantidades, você vai ter zero. Por outro lado, se você tivesse carga saindo, o divergente seria positivo, mas parcial ρ, parcial t seria negativo nesse caso. Então, se você tivesse feito a situação contrária de carga saindo, você teria que colocar o sinal negativo aqui, ó, à mão. Teria que colocar aqui, nessa equação. Porque aí você teria parcial ρ, parcial t negativo, então, para garantir o impossível, seria o menos aqui. Então, na situação que a gente fez, foi carga chegando. Então, o sinal negativo foi colocado na outra equação. Se você estivesse analisando a situação em que as cargas estivessem saindo,
o sinal negativo teria que ser inserido na equação 7, bem aqui no comecinho. Tá? E você saberia já que a quantidade estaria diminuindo. Tá bom, gente? De qualquer forma, você chegaria na chamada equação de continuidade, que, como eu falei, é a equação que estabelece que a carga não pode ser nem criada, nem destruída. Apenas ela pode sair de um canto para o outro. Então, essa equação é tão importante que foi por conta dela que o Maxwell ele alterou a equação de Ampère, a lei de Ampère, como a gente vai ver. Tá bom? Ele colocou um termo a mais para que as equações de Maxwell, todas as equações de eletromagnetismo, elas satisfizessem essa chamada equação de continuidade. Quando você manipulasse as equações, elas levassem essa equação 8. Caso contrário, você teria só divergente de J igual a zero, né, da forma como estava inicialmente. Então, o Maxwell ele colocou um termo a mais para que essa lei de conservação fosse satisfeita. Porque a lei de conservação é importante demais, é uma coisa que faz parte da natureza. Então, nenhum conjunto de equações poderia ser escrito de maneira que não concordasse com a equação 8. Aí ele foi à mão, colocou um fator lá, um fator que muita gente não concordou na época, que isso não era medido experimentalmente, e depois de 3 anos, ou foram 3 meses, que ele sugeriu isso, a galera conseguiu detectar o termo que ele propôs na equação de Ampère e ficou tudo resolvido. Tá bom, gente? Ele propôs só com base matemática, né? Foi, somente com base matemática. Ele pensou, olha, a equação de continuidade não está sendo satisfeita. E a equação é importante, representa conservação. E agora? Vou colocar esse termo aqui. Se eu colocar esse termo, dá certinho. Aí ele colocou. Né? Teoricamente, só para chegar na equação 8. Aí, obviamente, foi questionado, porque não era detectado. Os experimentos eles não conseguiam detectar esse fator que ele colocou. Eles não tinham refitamento suficiente para isso. Depois de um certo tempo, conseguiram montar experimentos que detectassem esse fator e ficou tudo certo. Ele confiava muito nessa estrutura matemática, né? Para chegar claro. um negócio assim. Na verdade, eu acho que essa é a primeira vez em que a teoria vem antes do experimento, né? Porque se você for olhar direitinho, sempre você tem os resultados experimentais, a galera constrói leis para explicar isso, né? Só que nesse momento aí foi o contrário. Ele fez uma proposição teórica e isso foi descoberto depois. Mas na física isso acontece muito. Por exemplo, em 1916, Einstein propôs a relatividade geral, 1915, né? Em 1916, o Schwarzschild dele obteve a solução das equações de Einstein para um corpo esfericamente simétrico, e essa solução ela prevê a existência dos chamados buracos negros. Foram mais de 100 anos para que esses buracos negros fossem observados. Né? Também tem a questão o que está saindo da gravidade dos buracos negros, ondas gravitacionais também. Ondas gravitacionais também eram previstas pelas equações de Einstein. A questão da partícula de Deus também, que seria responsável pela formação de matéria, né? Também foi prevista na década de 80 e só foi detectada há uns 6 anos atrás, se não me engano, 8 anos, não lembro. Há um tempo atrás, enfim. Então, assim, na física tem muito disso hoje em dia. Você faz uma proposição teórica, né? E depois que se observa experimentalmente. Às vezes não, né? Mas às vezes sim. Lorentz com Michelson, né? Ali foi. Os caras tentaram. Naquele caso, eles tentaram lançar uma ideia para justificar os resultados, sabe? Justificar o que eles queriam, né? Aí ele lançou aquela ideia de contração do comprimento, né? Na direção do comprimento, para manter as transformações de Galileu vivas ainda. Aí disse, olha, não, porque na verdade, quando você tem um movimento, o comprimento se contrai na direção do movimento. Mas, assim, a ideia mesmo para chegar naquele resultado foi de Einstein, né? O Einstein ele propôs a questão da velocidade da luz ser constante em todos os referenciais e propôs também o fato que as leis da física devem ser as mesmas. Elas devem ter a mesma cara em todos os referenciais. Você pode mudar o sistema de coordenadas para escrevê-las, mas elas devem ser as mesmas em todos os referenciais. Então, quando ele faz essa imposição, ele consegue chegar nas transformações de luz que geram essa ideia da contração do comprimento. Entendeu? Quer dizer, Einstein era um negócio também que experimentalmente você comprova isso. Decaimento de Moore, se eu não me engano, é uma situação que você consegue entender essa questão da contração. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso que a gente falou até agora? Deixa eu olhar a hora, nem olhei a hora mais. Caramba, já são 8h05.
Rapaz. Hoje a aula. Eu pensando que a gente tinha uma tempo ação de sim, cara. Meu amigo. Para terminar, professor. Bom, eu tinha para falar sobre essa lei de condutividade aqui. Deixa eu ver se dá para a gente falar alguma coisa aqui, ou se vai ficar muito corrido. Eu acho que vai ficar um pouco corrido, porque eu vou precisar explicar essa equação 11, a equação 12. Vai mesmo. Vai ficar corrido demais para a gente fazer isso em 10 minutos ou em 5 minutos. Então, assim, a gente avançou aí 9 slides, caramba, 10 slides. Precisava que a gente andar mais hoje. Eu creio que a gente ia chegar até aqui, a gente ia parar aqui, mas está tudo certo. Quando for amanhã, a gente fala sobre essa lei de condutividade, né, que é a lei de Ohm. Na verdade, sobre a lei de Ohm e a questão da condutividade. Depois a gente vai para definição de correntes estacionárias. Depois a passagem para o equilíbrio eletrostático, que é aquela discussão que... Lembra que a gente fala, se você tiver cargas em excesso, essas cargas estarão sobre a superfície do material condutor. A gente falou sobre isso no primeiro capítulo. E basicamente a gente vai analisar como é que o tempo, né, como é que essa densidade de cargas que inicialmente, se você coloca cargas dentro desse material, como é que essa densidade vai para zero, né? Porque assim, você coloca a carga no interior, tem uma certa densidade, aí com o passar do tempo as cargas elas vão se encaminhando para a superfície, obviamente a densidade aqui dentro vai ser zero. Densidade no interior. A gente quer saber assim mais ou menos como é que é esse comportamento, né, da densidade. Então a gente vai chegar à conclusão disso, na equação 23, depois falar também sobre a teoria microscópica da condição. Vamos falar em que situação, por que você consegue ter uma corrente estacionária? O que é que seria necessário para você ter uma corrente constante, né? Que é chamada corrente estacionária. Então, tudo isso a gente vê amanhã à noite. Tá bom, gente? Vocês querem começar de que horas? 7 horas mesmo amanhã? Deixa eu parar aqui a gravação. 7h15, professor, porque eu acho que às vezes atrasa, demora mais um pouquinho a aula das 6. Pronto. Pode ser? Ok.